Olá, está no ar mais um boletim de mercado já com a finalização dos negócios lá na Bolsa de Chicago e um dia positivo para a soja, recuperações até importantes aí de 17 até quase 19, 20 pontos nos principais vencimentos. A gente tem um início de semana positivo, mas será que é uma nova tendência, uma nova percepção de mercado? Será que tem alguma novidade acontecendo aí que justifique essa virada de mesa depois de uma semana bastante ruim para os preços? Vamos perguntar para quem entende. Quem está com a gente hoje é Luiz Fernando Gutierrez, lá das Safras e Mercado. Está aqui Luiz Fernando com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por ajudar a gente a entender aí o mercado. Dia positivo, com que expectativas aí em termos de precificação da soja, Luiz? Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Bom, Alex, dia positivo, né? Começando uma semana aí de forma positiva após uma semana bem negativa, né? Semana passada, a semana pós-USDA aí realmente a gente viu o mercado despencando mais ainda, né? Do que já vinha nas semanas anteriores. Muito porque o USA surpreendeu de alguma forma, né? Eu não digo que surpreendeu 100% porque a gente já esperava o USA trazer ajustes positivos na safra americana. Isso já era esperado, né? Mas não esse ajuste tão grande como ele trouxe, né? Tanto safra quanto estoques aí americanos foram estimados bem acima, né? A safra subiu aí para 125 milhões quase. A gente estava esperando 121,5 e tal, que ainda não seria uma safra recorde, mas muito próximo. E agora 124, 125 realmente é a maior safra da história dos Estados Unidos, a maior produtividade média da história dos Estados Unidos e os maiores estoques norte-americanos desde a temporada 18-19, que, para quem não lembra, foi a temporada que a gente teve a guerra comercial. Então a gente teve um ponto bem importante aí do lado da demanda, né? Nesse caso, a gente está indo para os maiores estoques americanos agora sem um problema de demanda e sim por uma grande produção. Né? Estamos falando de estoques aí de 15, 16 milhões de toneladas. É muita coisa. Estoque de 2 dígitos nos Estados Unidos é muita coisa. Então, assim, a gente tem todos os fundamentos, Alex, para ver o mercado realmente, né, abaixo de 10 e, quem sabe, se aproximando dos 9, né, com o avanço da colheita em breve aí nos Estados Unidos. Então, infelizmente, né, aquele cenário que a gente vinha falando nos últimos tempos está se concretizando, né, infelizmente, para o lado do produtor. É um momento, né, desafiador, porque a gente está com preços bem pressionados aí para a safra nova, e a gente não está vendo, por enquanto, um ponto de inversão, pelo menos no curto e médio prazo aí. Né? Eu diria que nesse momento a gente poderia especular de alguma forma com alguma inversão só se a gente tiver problema climático na América do Sul. E por enquanto a gente não pode trabalhar com isso, né? Embora tenha o Laninha aí se configurando, os mapas não estão muito bem definidos ainda. Então a gente tem que trabalhar com uma safra cheia no Brasil. A gente está, né, tá trabalhando com uma potencial produtivo aí de 171 milhões no Brasil, 55 na Argentina. E aí tu soma essas duas safras potenciais de Brasil e Argentina com essa safra de 125 dos Estados Unidos, a gente está falando de uma produção mundial aí aumentando 30 milhões de toneladas. Então é muita coisa, né? Então, infelizmente, realmente é um mercado bastante negativo, continua negativo, e a gente não está vendo nenhum fator para ele apontar para cima. Então, o mercado hoje, na verdade, inicia a semana, né, corrigindo um pouco as perdas da semana passada. Então, é basicamente uma correção técnica, né, que traz algum alívio, mas não é pelo menos no meu entendimento, não é uma inversão de tendência. É um movimento técnico incentivado por alguns fundamentos também, mas como você bem explicou, fundamentos não vão mudar o cenário. Mas que fundamentos foram esses que o mercado se atentou hoje, Luiz? A gente teve uma demanda aí, umas vendas, né, do complexo soja importantes, um volume ou volumes importantes, que de alguma forma ajudam, né, nesse cenário negativo. Qualquer notícia positiva de alguma forma traz algum alívio, né? E a gente tem agora um mapa apontando para uma chuva um pouquinho mais baixa nos Estados Unidos, com temperaturas um pouquinho mais altas, mas eu acho que nada que ligue um alerta, né? A safra americana se desenvolveu muito bem, a verdade é essa. Desde maio até agora, né? São praticamente 3 meses aí de um clima muito bom, na média muito bom, tanto que as condições de lavouras elas estão lá em cima, né? Estão muito acima do ano passado e acima da média para essa época do ano. Não é à toa que o uso da está indicando a maior produtividade média da história nos Estados Unidos. Né? Então eu acho que não é uma semana de clima seco e menos
e um pouco mais quente, que vai mudar a cara da safra americana, né? E vamos lá, a base agora da safra americana saiu de 120, 121 para 124, 125. Então daqui a pouco até pode perder um pouquinho, quem sabe, mas não vai voltar para 117, 118, 119 de uma hora para outra. Então eu acho muito difícil a gente ter algum problema aí nos próximos dias que traga, né, que inverta essa curva negativa, traga um suporte para o mercado voltar a subir. Então, realmente, eu entendo que é um início de semana aí mais de correção técnica mesmo do que de alguma mudança de fundamento, que, na verdade, né, no meu ponto de vista, não existe nesse momento. E essas vendas que estão aparecendo, Luiz, da China voltando a comprar ali dos Estados Unidos principalmente, alguma expectativa de que isso possa dar um alento aí para o mercado? Não vejo a demanda como um fator que possa compensar esse aumento de oferta, tá? A gente não consegue estimar uma demanda chinesa aumentando tanto a ponto de absorver todo esse aumento de oferta que a gente está vendo primeiro nos Estados Unidos e depois possivelmente na América do Sul. Obviamente que, né, como a soja tem caído, isso torna a soja um pouco mais barata, os chineses aproveitam isso, né? É natural. A gente tem que lembrar que as compras chinesas ainda estão centralizadas na América do Sul, porque a safra americana ainda não entrou no mercado. Mas é claro que os chineses aproveitam esses movimentos aí negativos para se posicionar. Então é normal a gente ver essas compras acontecendo quando o mercado está caindo, né? E a gente tem que lembrar, tem eleição americana, é possível que o Trump volte, é possível que o mercado fique nervoso com uma, né, segunda rodada de guerra comercial, quem sabe possa acontecer. Então aquele movimento que a gente já comentou, né, Alex, em entrevistas anteriores, de a China se preparar para isso, eu acho que faz sentido. Então a China está aproveitando esse momento de queda de preço, né, soja mais barata, para avançar nas suas compras e garantir, né, seus estoques, também se preparando para uma possível eleição do Trump, aí, quem sabe uma possível nova rodada de guerra comercial. Nada muito certo ainda, obviamente, mas eu acho que faz sentido, mas isso é só, na verdade, ele só impede que o mercado caia um pouco mais, né, Alex? Eu acho que não tem a demanda chinesa, nesse caso, força para fazer o mercado apontar para cima. É mais um ponto, na verdade, que só acaba compensando um pouquinho, né, ajudando a trazer algum suporte, mas eu acho que os suportes hoje são muito fracos, né, frente a esses fundamentos aí, principalmente de oferta de estoque, que apontam para baixo. Muito bem. E isso, portanto, justifica essa soja aí abaixo dos 10 e, como você bem pontuou, aproximando aí dos 9. Hoje, um movimento um pouquinho aí de correção, um movimento técnico, mas que não vai fugir muito disso, né? Desse intervalo de 9 e 10, então, né, Luiz? Eu entendo que sim, Alex. Inclusive, na verdade, né, como eu comentei, eu acho que quando a gente se aproximar da colheita americana, que vai começar ali por meados de setembro, né? Alguns estados até começam ali na primeira quinzena, mas o grosso começa a partir de meados de setembro. Esse mercado pode perder mais força, porque daí entra a sazonalidade, né? Entra a maior safra da história dos Estados Unidos entrando no mercado, os volumes entrando no mercado. Então, isso deve pesar um pouco mais. Eu acho que a maior parte, tá? De novo, a gente já vem falando isso há um tempo. Mas a maior parte desse movimento negativo já aconteceu. Eu não acho que o mercado vai cair mais $2, por exemplo. Mas tem espaço para cair um pouco mais. Eu acho que uma safra americana desse tamanho, eu acho que, sei lá, $9, 9,50 precifica, talvez até um pouco menos, né? Pela sazonalidade. Então tem espaço, infelizmente, para cair um pouquinho mais, sim, à medida que a colheita americana for evoluindo, obviamente, né, se a gente não tiver problema climático que atrapalha a colheita, né, que isso é um ponto interessante também, mas os mapas nesse momento, pelo menos, não estão apontando para um clima úmido aí a ponto de atrapalhar a colheita durante setembro e outubro, então infelizmente é uma tendência que deve se confirmar aí de um bom avanço dos trabalhos norte-americanos que tendem a pressionar mais o mercado em Chicago. Boa. Ô, Luiz, se lá nos Estados Unidos a gente tem essa tendência de estoques grandes, aqui no Brasil a safra está caminhando aí para encerrar ou para pelo menos virar aí com um estoque bastante enxuto, né? Como é que isso muda a possibilidade de precificação da soja por aqui? Será que tem essa possibilidade ou Chicago vai continuar puxando para baixo os preços também? Não, vamos lá. Aí a gente tem dois cenários, né? Para safra disponível um e para safra nova outro, né? Por que para safra disponível ele é diferente? Porque, é claro, a gente tem naturalmente Chicago pressionando, e a gente viu isso nos preços dos últimos dias, né? Preços internos acabaram, né, caindo junto com Chicago, dólar parou de subir tanto também, ele voltou mais para uns 5,45, hoje até mais próximo de 5,40.
mas os prêmios têm ajudado. Então, os prêmios, eles acabam, de alguma forma, compensando uma boa parte, não vou dizer que toda, tá? Mas uma boa parte da queda em Chicago. Então, os preços brasileiros de mercado disponível, na safra 23-24, não estão mais baixos ainda por conta de prêmio, basicamente hoje, tá? Obviamente o dólar ajuda, 5,40, 5,45 é um dólar bom ainda, né? Não é aquele 5,70 que a gente teve, mas é um dólar interessante. Mas realmente são os prêmios que têm trazido algum suporte importante para preço. Tá? E como tu falou, como a gente está estimando né, estoques de passagem muito apertados, a gente está falando de estoques aí abaixo de 3 milhões de toneladas, que é basicamente um mês de esmagamento, os prêmios tendem a continuar firmes e tendem, inclusive, no meu entendimento, a subirem mais até o final do ano. À medida que a gente for se aproximando do final do ano, a oferta for ficando mais escassa, aquela briga exportador, mercado interno, tende a trazer um ambiente melhor para os prêmios, que tende a ajudar os preços. Não acho que o preço brasileiro, né, vai ir na contramão de Chicago, vai subir R$ 20, R$ 30, claro que não, mas ele pode ainda, né, nos próximos meses, preço de mercado disponível, ter um ambiente um pouquinho mais positivo via prêmio, e daqui a pouco pegar uma especulação de Chicago ali, Chicago um pouquinho melhor, por alguma especulação de clima na América do Sul, por exemplo, né, ou pega um câmbio um pouquinho melhor também, a gente pode ter um ambiente mais favorável para preço. Isso de mercado disponível. Mas para a safra nova, a gente tem vê a tendência, né, continuando negativa, né, tanto para Chicago como para preço de mercado interno, porque daí ali para frente a gente já tem que trabalhar com uma safra sul-americana potencial recorde. A gente está trabalhando aí inicialmente com uma safra brasileira de potencial de 171 e uma safra argentina de 55. Então a gente tem que somar essas duas safras com essa safra americana de 124, 125, a gente está falando de 30 milhões de toneladas a mais no mercado, né, como eu já comentei. Então, e não vai ter Chicago que segure 30 milhões a mais ali, se confirmar um clima positivo e a gente colher uma safra cheia na América do Sul. Então, esse prêmio de safra nova, que hoje está 25, 30, que inclusive é um prêmio interessante, né? Ele não está negativo, ele está positivo. Eu acho que inclusive o produtor deve aproveitar esse prêmio, porque se a gente confirmar uma produção cheia na América do Sul, esse prêmio de 25, 30, quando a gente começar a colheita lá na frente, vai para menos 40, menos 30, menos 50, dependendo, né, do tamanho da produção. Então, o cenário para a safra nova continua bem mais negativo, né? Embora os preços já estejam mais baixos, eles podem cair mais à medida que a gente for se aproximando, né, consolidando uma safra grande na América do Sul, caso isso aconteça. Né? Então, eu acho que são dois cenários distintos. Eu acho que o produtor ainda pode ter alguma oportunidade para a safra disponível, mas para a safra nova as oportunidades aí estão ficando cada vez mais escassas. Isso, naturalmente, né, sempre importante pontuar, se trabalhando com uma safra cheia, né, à medida que a gente vê um clima ok para a América do Sul. Se o clima piorar, naturalmente, cortes começam a ser feitos e o mercado pode reagir. Mas nesse momento eu acho que é muito cedo para a gente trabalhar com algum problema produtivo na América do Sul, então esse é o grande risco para a safra nova. E inclusive, Luiz, essa questão aí dos prêmios, né? Quem tiver a oportunidade de repente fechar prêmios, pode ser uma boa estratégia diante desse cenário? Sem dúvida, eu acho que sim, eu entendo que sim. Dá para fazer contrato a termo, travar só prêmio com trading, né? O produtor pode ir atrás disso, deixar daqui a pouco um câmbio aberto ou deixar Chicago aberto, aí vai muito da percepção de risco do produtor. Isso pode ser feito. E, de novo, eu acho que o prêmio está trazendo uma oportunidade. Eu acho que o câmbio, né, quando estava mais alto também era uma oportunidade, 5,60. Entendo que 5,40, 5,45 ainda é um câmbio interessante, né? Porque a gente tem que lembrar que o cenário para o câmbio agora nas últimas semanas mudou um pouquinho, porque já se trabalha com uma redução de juros nos Estados Unidos a partir de setembro já, e isso acontecendo, o câmbio pode perder um pouco de força aqui no Brasil, né? O dólar pode perder força frente ao real, então a gente pode ver um câmbio um pouco mais baixo, mas é claro, o câmbio é muito difícil de se prever, porque são muitas as variáveis, daqui a pouco estoura uma outra guerra aí e a gente trabalha com outro câmbio, né? Mas é interessante esse câmbio de 5,40, eu acho que o produtor pode aproveitar também, né? E realmente Chicago, nesse momento, ele não está muito favorável, mas, de novo, o cenário continua negativo. Então, eu acho que faz sentido também, e o produtor tem ferramentas, né? Faz sentido, daqui a pouco, antecipar suas vendas, aí, alguma parte, né, para 25, de repente vende a termo no físico e faz alguma call para aproveitar, para participar, né, de uma eventual alta ali na frente, caso o clima piore. Eu acho que tem várias estratégias aí que o produtor pode aproveitar.
mas ele tem que ter na cabeça que o risco dele ter preços mais fracos em 2025, ele é o maior risco que existe hoje. Né? A tendência é mais para baixo do que para cima, infelizmente. Então, frente a isso, ele tem que se preparar aí e montar a sua estratégia aí, principalmente com relação à hedge para a safra nova. Olha aqui o que o Ivan Izrutrovic está conversando ou está analisando aqui com a gente. Mesmo que a safra brasileira tenha problemas climáticos e quebre aí 15 milhões de toneladas, ainda assim teríamos uma produção de 155 milhões, maior que a atual safra. Ou seja, ele quer saber como que o mercado se comportaria nessa situação. Ainda assim, mesmo com quebra significativa, ainda assim uma boa produção. É isso que você está dizendo, né, Luiz? Influência no preço direto, né? Exatamente, e foi mais ou menos o que aconteceu nesse ano, né? A gente sabe que as perdas foram grandes, né, nesse ano, principalmente Mato Grosso, perdendo muita soja aí, mas mesmo assim a gente colheu a segunda maior safra da história. E mesmo assim a América do Sul produziu mais que o ano passado. Óbvio, teve a Argentina na conta, dobrando a produção praticamente, mas a oferta de soja não é só Brasil, não é só Estados Unidos, tem outros players, né? E nesse caso a Argentina tem seu peso, então se o Brasil quebrar, sei lá, 10, 15 milhões, como ele colocou, e a Argentina colher bem, a gente vai ter mais produção na América do Sul de novo. Então é isso, e na verdade, né, quem manda no mercado, né, o mercado se baseia muito nos números, né, não é no achismo, é o número está dizendo lá, olha, tem mais estoque, tem mais produção. Então como é que os preços vão subir com mais estoque, mais produção? É oferta e demanda, né, o mercado respeita essas leis. Né, ele até pode ter algum ruído no curto prazo, mas no médio e longo prazo ele vai voltar a respeitar essas leis. Então é isso, realmente. Então, de novo, concordo com ele. Mesmo que a gente perca 10, 15 milhões, a gente vai produzir mais que nesse ano. Né? E tem a Argentina que pode produzir mais. Então, realmente, a gente tem só um grande problema climático hoje para trazer um ambiente melhor para o Chicago. Claro, se o Brasil perder 10, 15 milhões, daqui a pouco a Argentina perde um pouquinho. Mesmo que a gente produza parecido com o ano passado, um pouquinho acima, o mercado em Chicago pode subir um pouquinho. É natural. Porque daí o estoque não vai estar tão frouxo assim, né? Mas, e se isso acontecer, eu acho que o produtor tem que aproveitar também, né? Tem que aproveitar os repiques. Mas realmente é um cenário bastante desafiador aí para 24, 25. É uma safra que tem um potencial grande na América do Sul e, infelizmente, tende a continuar pressionando o preço caso o clima seja positivo. Muito bem. Tem uma pergunta aqui do Luiz Carlos Leite. Ele é de Venceslau Braz, no Paraná. Ele pergunta se você acha que para a soja disponível, setembro e outubro, esses meses podem dar oportunidade para venda. Eu imagino que ele está querendo segurar mais um pouquinho a soja dele. Será que faz sentido, Luiz? De alguma forma, sim, né? Com relação ao que eu falei, com relação a prêmio, né? Basicamente, Alex. Obviamente, ele tem que entender que existe um risco para Chicago. Chicago pode estar mais baixo ali na frente, câmbio pode estar mais baixo ali na frente. Então, ele tem que fazer essa conta e pesar se o prêmio daqui a pouco vai compensar isso. Eu acho que até pode, tá? E de novo, a gente vai entrar no mercado climático sul-americano a partir de outubro. Os mapas não estão muito claros. Pode ser. Alguns mapas estão mostrando, pode ser que a gente tenha um início de plantio aí um pouquinho arrastado no Brasil. Isso pode trazer um ambiente especulativo para Chicago. Então, daqui a pouco, sim, pode. A gente pode ter um ambiente de preços um pouquinho melhor. Só que ele não pode, né, o Luiz Carlos, tu não pode esperar que suba R$ 10, R$ 15, R$ 20. Eu acho que qualquer melhora que a gente tiver hoje, R$ 2, R$ 3, R$ 5, tem que ser aproveitado, tá? Mas eu acho que sim, eu acho que pelo menos eu não vejo o mercado, né, daqui para frente, o mercado disponível despencando, perdendo força. Eu acho que o mercado tem um suporte interessante, eu acho que ele, claro, pode perder um pouquinho mais de valor, né, principalmente por câmbio ou por Chicago, mas eu acho que ele pode ter esse suporte via prêmio aí, que se acontecer, daqui a pouco da gente ter um preço um pouquinho melhor, isso tem que ser aproveitado, tá? Então, acho que sim. Acho que a resposta é que setembro, outubro, até novembro, pode trazer um ambiente um pouquinho melhor, mas que não espere que suba R$ 10, R$ 15 para negociar. E lembrando, né, Luiz, fazer a conta do carrego também, né? Exatamente, tem um custo financeiro, um custo de oportunidade, né? Então é isso, tem que estar na conta também, exatamente. Muito Bem bom. lembrado. Luiz Fernando Gutierrez, meu caro, muito obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, trazendo informações importantíssimas aí que vão ajudar o produtor na tomada de decisão. Obrigado também ao pessoal que participou com a gente, Luiz Carlos, o Ivan, obrigado aí pela audiência e pelas perguntas. Vocês que estão nos acompanhando pelo YouTube, não se esqueçam de fazer sua inscrição aqui no canal, deixar seu like, seu joinha aí pra gente e, claro,
acionar o sininho ali para ser avisado sempre que o Luiz Fernando ou nossos convidados estiverem aqui falando do mercado, para ter essa interação, tirar essas dúvidas, enfim, deixar a nossa conversa mais dinâmica. Luciano Porto está elogiando aqui, ótima explanação. Obrigado, Luciano, pela participação também. Muito bom. Luiz, obrigado, meu amigo, mais uma vez pela participação. E, claro, fique à vontade aí para deixar os contatos, as redes sociais da Safras e Mercado. Bom, pessoal, eu agradeço mais uma vez, Alex, pelo convite. Até a próxima. E nos sigam lá nas redes sociais, né? Todas elas as mais importantes, né? No @safrasmercado ou no @LFGROQE, que sou eu, no caso, que é o meu pessoal. Então nos sigam lá que a gente tem um acompanhamento bem interessante do mercado também. Boa. Legal, Luiz, abraço, meu amigo. Até a próxima. Um abração, Alex. Até a próxima. Tá aí Luiz Fernando Gutierrez, Safras e Mercado conosco aqui no Notícias Agrícolas, trazendo as informações do mercado. Movimento técnico de alta hoje, de reação nos preços, fundamentado aí pelo clima um pouquinho mais seco, pelas boas vendas lá nos Estados Unidos, ou da soja americana nesse momento, e também por conta da soja estar bastante barata e ter sofrido aquela pressão negativa bastante intensa na semana passada. Tudo isso fez o mercado se ajustar e trabalhar de forma positiva, mas como bem disse o Luiz, não dá para dizer que é um movimento de reversão de tendência não, até porque temos um cenário negativo para os preços ainda para se consolidar. Evolução da safra americana, evolução da colheita por lá e o início de plantio aqui no Brasil. Se tudo correr bem, a gente pode ter aí uma grande oferta no mundo, uma oferta maior que demanda, e isso justificaria mais pressão nos preços. Vamos às negociações, aos preços finalizados lá na Bolsa de Chicago. Acompanhe comigo na tela, vamos lá. A gente tem a soja para setembro, fechando a $9,56 por bushel, subindo 17,5 pontos. Novembro, $9,76 por bushel, alta de 19 pontos. O janeiro, $9,94 por bushel, 18,5 pontos de elevação. O março de 2025, safra brasileira, $10,09 por bushel, ainda acima dos $10. Por isso que o Luiz deu aquela dica de proteger prêmios também, que estão positivos nesse momento. 17 pontos mais 75 de alta. E vamos ver o trigo, aliás, o milho, como o milho fechou nesta segunda-feira. Setembro em alta também, 7,5 pontos a $3,78 por bushel. Dezembro, $4 por bushel, subindo 7 pontos mais 75. O março, 4,19, 8 pontos mais 25 de alta. E o maio, 4,29, subindo 7,5 pontos. Esses são os números do milho. A gente tem também para o trigo a finalização dos negócios nesta segunda-feira. Setembro, $5,28 por bushel, 1,75 de queda. Dezembro caiu 0,25, fechou a $5,52 por bushel. Março de 25 já reagiu, meio ponto de alta, fechando a 5,72. E o maio também em alta de 1 pontinho a $5,84 por bushel. São os números já de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.